Muito bem, pessoal, vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, edição de segunda-feira, né? Vamos aqui abrir, né, a semana falando sobre a rodada de ontem, né? Rodada de domingo, em meio às finais de conferência da NFL, a gente teve rodada da NBA, né? E tivemos alguns jogos interessantes, tá? Tivemos alguns jogos interessantes, tivemos algumas zebras. New Orleans vencendo San Antonio. Toronto vencendo Oklahoma em OKC. É, né? Warriors atropelando em Minnesota, enfim. Tivemos alguns jogos interessantes. Vamos aqui falar sobre cada um deles. Hoje eu vou tentar fazer esse programa em menos de meia hora, porque eu tenho que voltar para casa, né? Ontem eu tive que fazer o programa acelerado porque eu tinha que pegar carona para vir pros meus pais. Hoje eu tenho que fazer acelerado porque eu tenho que pegar carona para voltar para casa, né? Enfim, vamos aqui tentar falar de tudo em menos de meia hora. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. E vamos lá, né? Roda a vinhetinha, né? Hoje não teve música de abertura, mas a vinhetinha não pode faltar. Vai de vinheta e na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem. Vai! Beleza, pessoal, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela pra gente. Começar aqui, né, com a vitória tranquila de Detroit para cima de Sacramento. Aqui não tem muito o que falar. Vitória por 139-116, né, um jogo onde Detroit dominou desde o início, construiu uma boa vantagem e conseguiu controlar bem. Cade Cunningham foi o grande nome, 29 pontos e 11 assistências para o homem, conduzindo o ataque de Detroit. Sacramento teve ali uns sabores aparecendo e tal, mas não fez nada de muito relevante. Sacramento chega à sua quinta derrota seguida e Detroit se firma ainda mais como líder do leste, chegando à sua 33ª vitória. Aí a gente teve o atropelo do Golden State para cima de Minnesota. Eu já fiz vídeo sobre esse jogo, então não vou me estender muito. Em resumo, o Golden State passou o carro, essa é a verdade, né? Desde o início o Golden State foi superior. Minnesota conseguiu responder no segundo quarto, conseguiu ali, né, fazer o jogo ficar equilibrado. Mas no segundo tempo, o Golden State, cara, amassou de forma brutal, assim. Terceiro quarto de 38-17, né? Warriors dominando em todos os sentidos. Minnesota totalmente perdido, Minnesota totalmente sem reação. E no fim, vitória do Warriors 111-85. Né, uma vitória importante para dar confiança para esse time do Golden State, né, que teve sua confiança bastante abalada por conta da lesão do Butler. Mas aí o Warriors vai lá, vence Minnesota do jeito que venceu. Isso dá uma injeção de ânimo, dá uma injeção de confiança, ainda mais pelo jeito que venceu, né? Atropelando, fora de casa, com um coletivo aparecendo. Né? O Curry foi o grande destaque com 26 pontos, mas o time em si foi bem. O banco produzindo, DeAndre Melton aparecendo, Gui Santos aparecendo, Buddy Hield aparecendo, Paul James, Kel Horford, né? Todo mundo ali jogou bem, basicamente. A defesa muito sólida, o ataque muito bem, fluindo de forma tranquila. Né? O Warriors ontem produziu de todas as formas. Produziu em transição, produziu no perímetro, produziu no garrafão, forçou quase 30 turnovers em Minnesota e soube capitalizar bem em cima de cada um deles. Então foi uma atuação muito forte, uma das atuações, cara, mais dominantes do Warriors na temporada, né? Dominou completamente. O Minnesota que tava, cara, assim, com todo mundo à disposição. Anthony Edwards, Gobert, McDaniels, DiVincenzo, todo mundo jogou. E, cara, Minnesota não achou o Warriors, cara. Não achou o Warriors. Muitos turnovers, muitos erros, pouquíssima coletividade. Basicamente, Minnesota viveu de Anthony Edwards e de Vincenzo. O resto, cara, todo mundo horrível. Alto número de turnovers. Cara, jogo horrível de Minnesota. E resultado não poderia ser diferente. 19ª derrota de Minnesota. Minnesota com a sua terceira ou quarta derrota seguida, né? Perderam para Utah, perderam para Houston, perderam para Chicago. Já tinham perdido para San Antonio. Bichão. Minnesota aí numa fase muito ruim. E o Warriors tentando aí responder depois da lesão do Butler. E ontem respondeu bem pra caramba, né? Baita resultado, baita vitória.
Outra surpresa que a gente teve ontem foi o Toronto Raptors, né? Jogando fora de casa, lá no Paycon Center. O Toronto Raptors conseguiu vencer o OKC por 103-101. Um OKC com muita lesão, com muito desfalque, como sempre, né? O OKC é incapaz de ficar saudável, uma coisa impressionante. Só que mesmo assim, cara, era um jogo que o Oklahoma tinha que ganhar, mano. Tinha que ganhar, né? Com todo respeito ao Raptors, que é um muito bom time, cara, jogando em casa, com o Shea, com o Chet em quadra, cara, o OKC tinha que ganhar, mano. E o OKC teve muita chance de ganhar, né? O primeiro tempo foi ruim e tal, especialmente o segundo quarto. Mas, cara, o terceiro quarto de OKC foi bom. E o time chegou no final com chance de ganhar, mano. Só que aí vem as decisões erradas, vem as decisões precipitadas. Vem o Chet Holmgren tentando um arremesso completamente imbecil e sendo totalmente humilhado pelo Scottie Barnes. Vem ali o time não conseguindo pegar um rebote depois do Raptors fazer o favor de errar 2 lances livres no final. Entendeu? É a bola não indo na mão do Shea nas últimas posses, o que é uma loucura e que infelizmente é uma loucura que o Thunder adora fazer, né? O Thunder adora não colocar a bola na mão do seu melhor jogador nos finais de jogos. Adora, né? E aí, no fim, o Raptors merecidamente venceu. O Immanuel Quickley, gigante no final do jogo, meteu 23 pontos na partida, sendo que dos 23... Deixa eu pegar aqui, ó. Dos 23, 11 foram no quarto período. Jogaço do Quickley. Inclusive, depois do Thunder desperdiçar o rebote ali, o Raptors pegou o rebote, o Quickley foi pro lance livre e aí sim ele não vacilou e converteu os 2 finais. Então, foi decisivo, foi clutch. E o Raptors merecidamente venceu. Quarta vitória seguida de Toronto, uma vitória que nem o torcedor do Raptors achou que ia acontecer. Eu vi muito torcedor do Raptors antes do jogo falando que não, hoje, cara, hoje é derrota protocolar, não pode se preocupar. Só que aí os caras vão lá e jogam melhor. Jogam melhor. O Thunder fez um jogo errático, fez um jogo preguiçoso de novo. Mais um jogo onde o ataque ficou completamente insalubre. De novo, o Shea carregando esse ataque sozinho. Beleza que ontem o Dort, vou dar a César aqui. O Dort fez um bom jogo. Foi um bom jogo do Dort. Mas assim, de resto, cara, muito pobre. E mais uma derrota na conta. 10ª derrota na conta de OKC. O sonho do recorde do Golden State, que já tinha acabado nas derrotas para San Antonio. Mas assim, agora oficialmente acabou a possibilidade. Acabou a chance do Thunder buscar. E, cara, são duas derrotas seguidas, cara. O Thunder não perdia 2 jogos seguidos em casa. Acho que desde 2023, assim. Tipo, fazia muito tempo que o Thunder não perdia 2 jogos em casa. 2 jogos seguidos em casa. E perdeu. E perdeu pelos mesmos motivos. Falta de opção ofensiva, falta de variação ofensiva, decisões horríveis do seu técnico, péssimo clutch time. Vamos falar a real aqui? O Thunder não tá sabendo fechar jogo, irmão. O Thunder não tá sabendo fechar jogo. Você pega aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. As últimas 3 derrotas do Thunder foram por uma posse. 6 das 10 derrotas que o Thunder sofreu foram por uma posse. Ou seja, é um time que tá pecando. Que quando perde, perde por vacilo. Perde por não saber fechar jogo. Entendeu? E aí entra a questão da falta de opções ofensivas. Ah, Luiz, mas você tá reclamando de um time que tá 37-10, um time que lidera o Oeste com folga. Galera, vamos lá. Primeiramente, o torcedor tem o direito de reclamar do time independente da campanha. Pode ser o melhor time do mundo, o torcedor tem o direito de reclamar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: campanha é diferente de performance e é diferente de desempenho. Um time pode ter uma puta campanha, só que ter um desempenho abaixo. Assim como um time pode ter uma campanha mais ou menos, só que entregando um grande desempenho. E o Thunder tem uma campanha excelente, performou muito bem em vários jogos, só que em alguns jogos, como o de ontem e como, né, alguns outros recentes, não performou bem. Não performou bem. Entendeu? E aí você pode atrelar isso aos desfalques, que são inúmeros. São inúmeros, sim. Mas eu atribuo isso à falta de opções nesse ataque. Entendeu? Falta opções, gente.
E o que me pega é o fato do Sam Prest, mesmo enxergando claramente que falta opção para esse ataque, que falta arremessador, me pega ele olhar para isso e não fazer nada. Mesmo tendo ativos mais do que suficientes para fazer alguma coisa. Cara, se o Thunder quisesse, o Thunder conseguiria pegar qualquer jogador que quisesse. Com as picks que tem. E tendo ali jogadores como o Dort pra envolver numa troca. Cara, o Thunder consegue buscar o jogador que quiser. Claro, um Giannis talvez ficaria difícil, mas... Mano, se o Thunder bota o J-Dub no Rock, junto com um monte de pique, o Thunder vai atrás do Giannis. Vai atrás. Mas não tô falando de ir atrás de Giannis. Tô falando de ir atrás de um Trey Murphy. Ah, mas o preço dele tá caro. Paga! Pega 3, 4 firsts ali, manda! Eu tô falando de ir atrás. A galera vai encher o saco. Mas eu vou te falar, eu acho que o Klay Thompson ajudaria o OKC. Pega os números do Klay Thompson em janeiro, ele tá matando mais de 3 bolas de 3 por jogo, de média. São quase 50 bolas de 3 convertidas pelo Klay Thompson nesse mês de janeiro. O Klay Thompson tá jogando muito bem. Muito bem. Ajudaria esse perímetro de OKC e custaria pouco, tá? Sairia barato. Sairia barato. Eu tô falando de atrás de um Michael Porter Jr. Ah, Luiz, mas pô, a defesa do Michael Porter... Primeiro que eu não acho que ele é tão mau defensor como a galera pinta. Não é um defensor de elite, não é maravilhoso. Mas eu também não acho que ele é essa peneira toda. Mas outra, o que o Thunder precisa é de ataque, é de bolas de 3. É de volume no perímetro. E isso o Michael Porter Jr. entrega. E outro ponto. É um cara que tá acostumado com playoff. É um cara que tá acostumado a ser campeão. Foi campeão em Denver. Disputou título em todos os últimos anos que ele esteve em Denver. Entendeu? Então, assim, eu adoraria Michael Porter no Thunder. Adoraria. Vou te falar o nome. Daniel Gafford. Ah, Luiz, mas pivô? Cara, o Thunder precisa de um backup pro Chet. Ah, Luiz, mas tem o Isaiah Hartenstein. O Hartenstein não joga. O Hartenstein não joga. E ele vai embora no final da temporada. É o último ano do Hartenstein. O Gafford, mesmo ele passando por uma fase ruim em Dallas, ele tem características que eu acho que ajudariam o OKC. Proteção de aro, atleticismo, rebote. São coisas que o Thunder precisa. E o Gafford tá barato. Ah, Luiz, mas, pô, não são opções tão maravilhosas. Gente, o OKC não precisa... Ó, essa frase é meio foda, mas o OKC não precisa de estrela. O OKC precisa de role players que executem funções específicas. Precisa de arremesso e precisa de um backup pro Chet, mas que fique saudável, que esteja disponível, que seja melhor do que o Jalen Williams. Entendeu? Então, Trey Murphy, Michael Porter, Klay Thompson, Gafford... Cara, vou te falar, Sadiq Bey do Pelicans seria uma ótima opção. Uma ótima opção. Eu não sei como que estaria a disponibilidade do Naz Reid de Minnesota, mas seria uma opção muito boa. Muito boa, Naz Reid também. Cara, é ir no mercado, bicho. É ir no mercado. Agora, uma coisa é eu vir aqui e falar, pô, eu queria que o Thunder fosse pro mercado, acho que o Thunder tem condições de ir pro mercado. Outra coisa é, o Thunder vai pro mercado? Eu acho que não vai. Por quê? Porque o Sam Prest ele vai se escorar no sucesso que o time teve no ano passado, vai se escorar na campanha que é muito boa. Ele vai se escorar nisso. Ele não vai fazer nada, o Sam Prest. O máximo que ele vai fazer, é pegar o Dieng e trocar ele por pique futura. É o máximo que ele vai fazer. Entendeu? Aí você vai perguntar, Luiz, você acha que se o Thunder não fizer nada, o Thunder pode ser campeão? Claro que pode. Com certeza pode ser campeão. Mas a minha confiança no título do Thunder ficaria muito maior se eles resolvessem o seu grande problema, que é ataque. Uma coisa é o Thunder chegar no playoff com o Trey Murphy. Outra coisa é chegar no playoff sem ter nenhum reforço. E com o J-Dub, né, com todas essas questões no pós-lesão, que ele não conseguiu voltar a ser nem 20% do jogador que ele era. Com o Chet, com essa crise de confiança inacreditável. O Chet, cara, é foda. A temporada do Chet ela é muito boa. É uma ótima temporada. Mas, irmão, a falta de confiança dele em finais de jogos me pega muito, cara. E o que me pega é a postura do Chet. Sempre cabisbaixo, sempre com aquela cara de peixe morto, sabe? Sei lá, cara, me preocupa. Me preocupa. E
Você pode falar, Luiz, mas você tá reclamando de barriga cheia, cara. Olha o Thunder, timaço. Sim, o Thunder é um timaço. Mas não é porque é um timaço que é imune a críticas, que é imune a ponderamentos. E outra coisa. Ah, mas o Thunder foi campeão assim ano passado. Liquidez passada não indica liquidez futura. Não é porque uma coisa deu certo ano passado que vai dar certo de novo. Prova disso é que não tem um bicampeão há muito tempo na NBA. Falava a mesma coisa do Celtics. Ah, foi campeão em 24, vai ser campeão de novo em 25, pô, fácil. Ah, eu vi, né? Eu vi. Ficou levando a regular, né, com a barriga, chegou no playoff e mamou. Entendeu? Então não é porque uma coisa deu certo ano passado que vai dar certo de novo. Ah, Luiz, mas tem que esperar o playoff acontecer pra você avaliar direito. Não. Vai esperar cair? Vai desperdiçar uma janela de título? Não pode. Eu sou totalmente desfavorável à ideia de desperdiçar janelas de título. Você tem uma janela de ser campeão? Aproveita, capitaliza em cima. Não tô falando de abrir mão do seu futuro. Não. Eu tô falando de aproveitar oportunidade de mercado. Existe possibilidade de pegar um Trey Murphy que vai melhorar o seu time? Pega. Você tem ativo pra isso? Vai comprometer o seu futuro? Não. Então pega. Pega. Sacou? Mas enfim, não adianta nada eu ficar falando isso porque não vai resolver. O Sam Prest não vai fazer nada, ele vai ficar parado e o Thunder vai com o time que tá mesmo pro playoff. Tem chance de ganhar? Tem. Mas a minha confiança diminui muito com essa falta de movimentos. E vendo o time clamar por movimentos, clamar por reforço. Se você viu os jogos do Thunder nesses últimos jogos, se você assistiu o jogo de ontem, se você assistiu o jogo contra a Indiana, se você assistiu aos jogos contra San Antonio que o Thunder perdeu, você viu que o Thunder clama por reforço. O Shea clama por ajuda no ataque. E o time nada. Vai apostar no poder da amizade. Vai dar certo? Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Mas se eu já tinha Denver como meu candidato a campeão, como meu palpite para campeão, com o Thunder não fazendo nada na deadline e apresentando as falhas que vem apresentando, meu palpite só fica ainda mais forte. Enfim, parabéns Toronto, mereceu ganhar. Scottie Barnes é um monstro de jogador. Monstro de jogador. E o Thunder é isso aí. Sam Prest segue a mimir, né? Segue a mimir o nosso mano Sam Prest. Ó, pra gente encerrar aqui, porque eu, nossa, perdi muito tempo falando sobre o OKC. Outra zebra ontem foi o Pelicans, né? Jogando fora de casa, pegou um San Antonio Spurs completo, basicamente, e sapecou 104-95, cara. Vitória azaça de New Orleans. Um jogo que o Pelicans chegou a abrir 20, né, de vantagem. Tomou a virada no quarto período, mas conseguiu dominar no final. O Pelicans fechou o jogo com uma run de... De 15-2. 15-2. O Pelicans tomou uma run de 29-5, onde foi a virada. E depois meteu 15-2, cara. Foi um final de jogo incrível do Pelicans. Vitória, cara, totalmente inesperada. Totalmente inesperada. Zion Williamson brilhando com 24 pontos e 10 rebotes. Sadiq Bey também com 24 pontos e 10 rebotes. Trey Murphy com 17 pontos e 9 assistências. Cara, que resultado, mano. Que resultado pro Pelicans. E uma derrota complicada pro nosso Spurs, hein? O Spurs é outro time que tem um problema muito grande em fechamento de jogos, né? O Spurs nessa temporada, ele tem alguns jogos onde abriu vantagem e tomou a virada. Isso aconteceu algumas vezes na temporada, né? Algumas vezes. Ontem nem foi o caso, né? Ontem eles tomaram uma tunda, conseguiram voltar pro jogo e aí tomaram outra tunda no final. Mas é aquilo, cara. É fechar jogo, mano. O Spurs tem problema com isso, é o grande problema desse time. Mas é aquilo, né? É um time jovem pra caramba. O Thunder também tem essa questão, né? Thunder, San Antonio são times que... E eu falei sobre isso recentemente. São times que apresentam problemas e que... O que faz a gente criticar esses problemas que os times que San Antonio e Thunder apresentam é o fato de serem times muito bons. Porque se a gente fosse analisar de forma fria... e desconsiderando campanha dos times,
seriam problemas que poderiam passar meio que batido, porque são times jovens, né, cara? São times que são suscetíveis a terem problemas, a terem defeitos. San Antonio é um time que, cara, é suscetível a fechar jogos mal, porque é um time jovem, é um time inexperiente. O OKC ter esses períodos de oscilação é normal também, por quê? Porque é um time jovem. Só que por serem times com ótimas campanhas e com perspectivas de chegarem longe, os problemas são potencializados, né? É o preço que você paga por ser bom. É o preço que você paga por dar resultado. Se o Thunder não fosse o time que é, se não fosse campeão, se não fosse o atual campeão, cara, esses problemas que vem apresentando passariam batido. Se San Antonio tivesse uma campanha medíocre, cara, o fato do time, né, desperdiçar vantagens e falhar em clutches passaria desapercebido também. Por quê? São times jovens e tudo. Só que não. É um Thunder com 37 vitórias, é o atual campeão, e é um San Antonio que é vice da conferência com 31 vitórias. Então é óbvio que, né, esses problemas não vão passar batidos, né? As críticas vão vir. E aí é ver como que cada time lida, né, com esses problemas, né? Vamos ver qual time vai conseguir resolver os seus problemas. O problema do Spurs eu acho que se resolve com o tempo. O do Thunder precisa de peça. O Thunder não vai começar do nada a chutar melhor para 3. Não vai. Não vai. San Antonio pode melhorar o seu fechamento de jogo com experiência. Acho que é dar tempo ao tempo aí na questão de San Antonio. E na questão de OKC é ir pro mercado. A questão é se vai, né? Se vai pro mercado. Enfim, não vou parar de fazer o Oklahoma, senão eu vou ficar aqui o programa inteiro chorando minhas pitangas. Pra fechar, Miami Heat vencendo o Phoenix Suns, 111-102. Phoenix Suns sentindo demais a falta do Devin Booker. Ontem foi um jogo ofensivo muito ruim de Phoenix, um aproveitamento baixíssimo. Miami soube aproveitar, Jaime Hacks fez um ótimo segundo tempo, Bam Adebayo fez um ótimo jogo. E aí, merecidamente, Miami saiu com a vitória, 25ª vitória de Miami, 19ª derrota do Spurs, que vai sofrer muito até o Devin Booker voltar. Vai sofrer muito. E o último jogo de ontem, pra gente encerrar, Clippers e Nets, né? Atropelo do Clipudo, 126-89, vitória, cara, avassaladora, né, desse Clippers que, mano, voltou, né? Quem achou que o Clippers estava morto, filhão, os caras voltaram, 15-3 nos últimos 18 jogos, Kawhi Leonard entregando um basquete surreal nessa sequência, simplesmente 31,8 pontos de média, com 3,7 bolas de 3 convertidas, com quase 2 steals e meio de média. Né, o Kawhi, nessa sequência, né, de 15-3, é o líder da liga em pontos e o segundo em roubo de bola. Mano. O que o Kawhi tá jogando é brincadeira. São 7 jogos de mais de 30 pontos nessa sequência, velho. Tá jogando demais, demais. E o Clippers, mano, voltou, velho. Voltou de vez. E sonha, vou te falar, sonha com top 6. Sonha com top 6. Olho no Clipão que os caras renasceram, hein? Das cinzas, o Clippers renasceu, né? Tem jeito. Galera, é isso, tá bom? Sobre os jogos de ontem é isso. Obrigado pela sua audiência nessa edição Express. A gente se vê amanhã com mais conteúdo, né? Na verdade hoje, né? Hoje vai ter pós-jogo, então a gente se vê aí na madruga. Grande abraço, fiquem bem. E até a próxima. Beijo e tchau.